Bom dia, queridos. Graça abundante do Senhor sobre nós, sobre nossas vidas. Uma alegria poder estar aqui com vocês, um privilégio. Tive aqui, eu acho, não aqui nesse local, né? Tive em Canoas, eu acho que 2007, 2006, 2007, mais ou menos isso. Talvez alguns nem nascidos ainda eram. E uma alegria poder voltar para cá, para essa cidade. Estou aqui, como o Roberto falou, por um motivo especial. Estou casando uma filha com um gaúcho. Vou ter um neto falando bate. Vai casar com o Mazuco, vincula lá com os irmãos em Porto Alegre. E o casamento é no dia 18 de dezembro. Eu não sei se ela vai gostar dessa história, se o Senhor voltar, afinal, tal. 18 de... Quando eu escutei, eu disse... Mas é um privilégio essas conexões que Deus faz, esses retiros de jovens do Brasil. Olha aí, gurizada, isso dá pé, hein? Abrir o retiro de jovem, te escreve, não... E uma alegria poder estar aqui com vocês. Sirva aos irmãos Recife, Olinda, Paulista e região com mais 2 companheiros, chamado Fernando Leão, que esteve aqui comigo, e o William, que esteve recentemente aqui conosco. E é uma alegria e um privilégio poder estar aqui contigo. Minha esposa ficou lá em casa, não veio. Eu tenho essa minha Vitória, minha filha Vitória vai casar dia 18, né, com o Mazuco, e tem mais um adolescente de 13 anos, e Verônica, daqui a pouco um adolescente vira jovem, casa, e eu disse, vamos terminar como nós começamos, eu e você, e vai terminar você e eu, até o Senhor nos chamar, e essa é a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria que tu abrisse a tua Bíblia em Filipenses 2:13. Queria compartilhar uma palavra que Deus há alguns anos tem falado comigo, e vez por outra o Espírito Santo sopra novamente no meu coração. É uma palavra que vez por outra o Senhor traz, e nesses dias o Senhor trouxe para mim, e eu sempre digo que eu estou compartilhando essa palavra porque alguém tem que segurar o microfone, mas é uma palavra para mim. Essa cadeira é minha, tá? Por favor, se alguém chegar aí, diga, tem gente sentado aí, sou eu que estou sentado aí. Então é uma palavra para a minha vida, e eu creio que pode ajudar a tua vida também. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus, vou repetir, é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, tenho aprendido isso que vou compartilhar com vocês, nada é meu, é o que eu tenho recebido do Senhor, recebido de irmãos que pastoreiam, que cuidam da minha vida. Tenho aprendido que o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano tem 2 grandes problemas, problemas gigantescos, como os adolescentes falam, filho adolescente, você vai, um problema power, super, mega, hiper, enorme. O ser humano, ele não deseja fazer a vontade de Deus. Não há um desejo natural do ser humano de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Isso por causa do pecado. O pecado contaminou a raça humana, e esse ser humano, ele não tem um desejo natural de querer fazer a vontade de Deus. Mas existe um outro problema tão grande como esse, é que se algo acontecesse no ser humano, e esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, se esse ser humano, ele começasse a desejar fazer a vontade de Deus, algo aconteceu e o ser humano começou a desejar fazer a vontade de Deus.
esse ser humano, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele não tem força em si para conseguir realizar a vontade de Deus. E é isso exatamente que o texto fala, que Deus é aquele que opera em nós o querer e opera em nós o realizar. Então, Deus precisa vir na vida do ser humano e resolver esses dois problemas. O primeiro problema do homem não desejar fazer a vontade de Deus, e o segundo problema do homem não conseguir fazer a vontade de Deus. Então, para resolver o primeiro problema, do homem não querer realizar a vontade de Deus, Deus traz o arrependimento. O arrependimento é a ferramenta eficaz, é o recurso de Deus eficaz, para que esse homem que não desejava fazer a vontade de Deus, ele passe a desejar fazer a vontade de Deus. Aconteceu contigo ou não aconteceu com ele? Quando o homem ele é impactado com a obra de Deus, quando pelo Espírito os seus olhos são abertos e ele consegue ver a grandeza do Senhor, quando ele consegue ver a obra de Jesus na cruz, vindo a essa terra, se tornando homem, o Criador se tornando criatura. Interessante que a criatura queria ser criador, Lúcifer queria ser criador. Adão e Eva, criaturas, queriam ser criador. Isso é uma piada. Aí vem Jesus, o Criador, e espontaneamente se torna uma criatura. Pisa nessa terra, esvazia-se da sua forma de Deus. Então, quando o homem é impactado com essa obra que é feita no seu coração através do Espírito Santo, o homem ele experimenta o arrependimento, ele passa pela porta do reino de Deus, ele é batizado nas águas, ele recebe o dom do Espírito Santo, e uma coisa mágica acontece. Esse homem que não desejava fazer a vontade de Deus, algo aconteceu, e ele começa a desejar fazer a vontade de Deus. Isso aconteceu contigo ou não? Essa é a tua experiência? Queridos, duas coisas que eu não consigo me acostumar, é com a concepção de uma vida. Como é que pode um espermatozoide fecunda um óvulo, e é um milagre, daqui a pouco vem um ser com toda a complexidade que é um ser humano. As pessoas da área de saúde sabem disso. Eu não consigo me acostumar com a concepção, eu não consigo. E uma outra coisa que eu não consigo me acostumar é com a conversão, irmãos. Uma pessoa convertida, uma pessoa que vivia para si, só queria saber da sua vida, e daqui a pouco algo acontece, ele é transformado, e eu já vi dezenas e dezenas e dezenas de casos, principalmente um homem maduro. Olhe, um homem maduro, com 40 anos se converter, eu não consigo me acostumar. Só uma obra do Senhor. Às vezes a gente vê o homem, começa a levar a esposa para o encontro, lá todo duro, todo fechado, daqui a pouco leva novamente, daqui a pouco já vai ficando, aí a gente pega amizade, começa a conversar, tudo bem, tal, daqui a pouco a fisionomia vai mudando, daqui a pouco o cara impactado com o Espírito Santo começa a orar em línguas. Irmãos, isso é um milagre do novo nascimento. Eu não me acostumo com isso, sempre eu fico impactado com isso, sempre. Então, Deus vem resolver o primeiro problema do ser humano através do arrependimento. O arrependimento é a ferramenta eficaz para que Deus transforme a vida de um homem e de uma mulher. Quem aqui passou por essa experiência? Aleluia! Tu pode dizer para teu irmão: é muito bom ter recebido a graça do Senhor e hoje ser discípulo de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amém? Quem passou pela porta do reino? Dani Souza até fez aquele cântico, né? Passando pela porta do reino de Deus. Irmãos, isso é uma experiência poderosa.
tremenda. Eu não me acostumo com a conversão, apesar dos anos, já vendo várias pessoas se converterem, sempre uma conversão impacta a minha vida. Tivemos agora em Recife, recentemente, uma família inteira, o marido, a esposa, a filha, o genro, o filho, a noiva, numa sala assim. Interessante que o jovem, um rapaz recém-casado, né? Ele fazia assim, a gente ministrando, eu e um discípulo, aí ele fazia, peraí, Paulo, sotaque bem, peraí, quer dizer que Deus sabia que Jesus vinha para aqui, morrer, sofrer, Jesus sabia, e mesmo assim Jesus se entregou por nós? Eu digo, aí ele fez, que viagem, cara, isso é muito lindo, irmãos, que viagem, meu Deus, e batizamos esses dias. Então a conversão é algo que muito me impacta, mas nós falamos que o homem tem 2 problemas, não foi isso? Nós falamos que o primeiro problema é que o homem, naturalmente, ele não deseja fazer a vontade de Deus, e para resolver esse problema, Deus lança a mão do arrependimento, coloca à disposição do homem o arrependimento, que resolve esse problema. Mas o homem tem um segundo problema, que é, mesmo ele desejando fazer a vontade de Deus, muitas vezes ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele não consegue, ele tem dificuldade. Então é possível uma pessoa que se converteu, teve uma experiência profunda com o Senhor, que realmente deseja amar o Senhor de todo o coração, essa pessoa não conseguir. E não consegue. Não precisa levantar a tua mão. Mas, às vezes, não é isso que a gente passa. É isso que a gente passa. A gente sabe que deve fazer, mas a gente não consegue. Não consegue. A ferramenta apropriada para resolver esse segundo problema do homem não conseguir fazer a vontade de Deus, não é o arrependimento. A ferramenta eficaz é a fé. É a fé na palavra do Senhor. O arrependimento é poderoso para fazer com que o homem passe a desejar fazer a vontade de Deus. Mas para que o homem consiga fazer a vontade de Deus, a ferramenta apropriada é a fé. E por isso que Deus faz, no texto que nós lemos, Deus opera o querer e o efetuar. Amém? Irmãos, essa era a luta de Paulo, queridos. Romanos 7,18, nós podemos ver isso. Romanos 7,18 fala, porque eu sei, Paulo escrevendo, que em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, ou o realizá-lo. Irmãos, nós vemos aqui um homem convertido, queridos. Você tem dúvida que Paulo se converteu? Paulo era um perseguidor da igreja, foi impactado pela vida do Senhor, o Senhor apareceu a ele, e esse homem teve a vida completamente transformada, queria se aproximar dos discípulos, e os discípulos, tu está maluco? Esse homem vive perseguindo a igreja, não de jeito nenhum. Paulo, um homem transformado, mas fala exatamente dessa luta, que eu e você nós passamos. Nós desejamos fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. E Deus precisa operar em nós, e Ele quer o querer e o realizar. Amém? Estamos juntos? Amém. Ninguém saiu ainda? Fechado ali? Podemos continuar mais um pouco? Amém? Aleluia. O que é que a palavra do Senhor fala? Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17, Paulo fala, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pelo arrependimento? O justo viverá pela fé. É a fé que faz com que o justo viva. Um pouquinho mais, 1 João 5, 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Fala: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: o nosso arrependimento. O que é que está na tua Bíblia aí? E essa é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? A nossa fé. Aí continua: quem é que vence o mundo, senão aquele que se arrepende? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outro texto, Hebreus 11, 6, a primeira parte fala: ora, sem arrependimento é impossível agradar a Deus. Está aí na tua Bíblia, sem arrependimento? Está não? A Bíblia do Nordeste, não, a Bíblia é sem o quê? Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, queria hoje falar um pouquinho sobre fé. O Senhor quer lavar a nossa vida, trazer uma palavra. Às vezes os anos vão passando, vamos completando 10 anos de convertido, 20 anos de convertido, 30 anos de convertido, e parece que o inimigo quer diluir a nossa fé. Aquelas verdades que já foram tão verdades na palavra, elas parecem que o tempo vai, a gente vai ficando meio técnico, vai olhando ali, está aqui, mas... E o Senhor nessa manhã, o Senhor quer inflar a tua fé. Inflar a tua fé. Porque para a gente conseguir fazer a vontade de Deus, para que a gente consiga fazer, a gente precisa de fé. Fé no Senhor. Amém? Quantas vezes saímos de um retiro, tivemos um retiro de jovens agora, né? Inflado, e aí saímos, agora vai, e às vezes, eu não sei se acontece aqui, lá em Recife acontece às vezes, tá? E aí a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana o negócio já vai, na quarta, aí quando é o próximo retiro? Faltam 3 meses, meu Deus, 3 meses, Fernando, não dá para antecipar não, porque eu preciso de um outro retiro, porque o meu combustível está... Irmãos, isso não é algo que vem de Deus. Deus quer uma fé genuína, diária, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o inimigo fala: você é um hipócrita, você não quer fazer a vontade de Deus, você quer brincar com Deus. Isso não é verdade, irmãos. Nós amamos ao Senhor. Deus operou uma transformação na minha e na tua vida. Deus quer ajustar a nossa fé. Amém? Aleluia? 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10, texto nos ajuda nesse processo. Paulo escrevendo a essa igreja de Tessalonicenses, 3, de 1 a 10, fala assim: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animar a vossa fé. Veja a preocupação de Paulo com a fé dos filipenses. Continua, versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, pois quando ainda estávamos com vocês, predizemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de todos vocês. Versículo 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm
temendo, está aqui, ó, temendo que vocês fossem provados pelo tentador, e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de todas as nossas tribulações. Versículo 10, oramos noite e dia, com o máximo de empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Uma versão, que essa versão que está aí, fala, reparar as deficiências da vossa fé. Irmãos, estão observando a preocupação de Paulo com os filipenses? Ele não estava preocupado das tribulações que viriam sobre os filipenses, porque isso já estava predito. Ele não estava preocupado se o tentador iria tentar, porque isso já está predito. Ele estava preocupado como está o estado da fé. Ele não está preocupado com o resultado da eleição, se quem ganhou foi Lula, foi Bolsonaro, se escrevesse para nós. Ele estaria preocupado, como está a fé dos meus irmãos? Porque quando a nossa fé está estável, irmãos, pode soprar o vento que for, nós estamos firmes, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Nessa manhã o Senhor perguntou para mim, eu estou sentado aqui, eu falei isso, e o Senhor está perguntando para você, como está o estado da tua fé? O Espírito Santo quer reparar alguma deficiência que por um acaso exista na tua fé. Amém? Pega no braço de quem está ao teu lado com carinho, tá? Com carinho. E diz assim, como está o estado da tua fé? Aleluia. Aleluia. Podemos ir mais um pouquinho? Amém? Tranquilo? Ninguém saiu? Fechado ali a porta? Glória a Deus. Irmãos, é muita confusão que se tem por aí sobre fé, irmãos. As pessoas pensam que fé é uma coisa, lá em Recife mesmo diz assim, eu vou fazer uma fezinha. Tem essa expressão aqui? Tem? Quando vai jogar na loteria, né? Rapaz, ó, hoje acumulou a Mega Sena, vou fazer uma fezinha. Irmãos, é uma... Hebreus 11:1, a palavra do Senhor fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você pode dizer assim, Paulo, olhe, se você veio para Recife, para quê? Para falar sobre fé, olhe, você deu viagem para ele, porque eu sou uma pessoa de fé. Pense numa pessoa de fé, sou eu. Eu tenho uma fé, eu tenho cara de fé, assim, ó. Eu faço uma cara assim, e a minha cara de fé é essa. Eu tenho uma fé, irmãos, não estamos falando apenas em fé, estamos falando em um espírito de fé. Estamos falando de uma fé constante, de uma fé robusta, de uma fé verdadeira, de uma fé inabalável. 2 Coríntios 4:13, Paulo falando aos Coríntios, fala, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei, também nós cremos, por isso é que nós falamos. O texto fala de um espírito da fé, é algo que é constante, é algo que não varia de acordo com o resultado das urnas, nem de acordo com qualquer coisa, é algo que é constante.
constante. Isso chama-se espírito da fé. Irmãos, fé é a gente acreditar em tudo que vem de Deus, tudo que a palavra do Senhor fala. Eu creio, eu não duvido. Deus sempre tem razão, Deus nunca erra, a sua palavra é infalível. A fé não depende da minha emoção, do meu arrepio, se eu tenho arrepio ou não. A fé é algo que gera constância na minha vida. Isso é um espírito de fé. Tem um irmão lá em Recife, que é muito engraçado. Ele conta uma história que alguém abordou ele, ou um colega dele, eu não me lembro bem. Aí diz assim, uma pessoa do trabalho fez: veja, você é uma pessoa tão esclarecida, você é uma pessoa que estudou tanto, tão estudada, você realmente crê que a baleia engoliu Jonas? E Jonas passou 3 dias dentro da baleia, e depois a baleia vomitou Jonas numa outra cidade, e Jonas não morreu. Como é que você acredita nisso? Aí ele disse: eu acredito, porque a palavra fala disso. E você se dê por satisfeito, porque a Bíblia fala que foi a baleia que engoliu Jonas. Porque se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque tudo que a palavra fala, eu creio no que a palavra fala. Como se produz um espírito de fé? Irmãos, a fé é um dom de Deus. Ninguém tem fé em si. A palavra fala que a fé é um presente que vem do Senhor. A fé é produzida por Deus. Tem gente que acha que tem fé em si. Hebreus 12, versículo 2, fala: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. A fé é algo que é de autoria de Deus. A fé é um presente que vem de Deus. Nós não temos fé. Deus que nos dá a fé. A fé chega até nós através de um veículo. Deus nos dá a fé, essa fé vem de Deus, e ela chega até mim e você através de um veículo que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o veículo que nos traz a fé. É como um carteiro, né? Chegou, hoje nem tem mais carteiro, né? Ou tem? Tem, rara, tem. Chega um carteiro na sua casa, uma encomenda, pois não, tudo bem. Senhor Gilberto, sou eu, tudo bem? Olha, tem uma encomenda aqui para o senhor, viu? Ah, é? Pronto. Isso é, assim chega a fé. Gilberto tem 2 caminhos: ou ele rejeita aquela encomenda, não, eu não quero essa encomenda, eu não quero, ele vai ficar sem ela. Ou ele acata, aceita essa encomenda. E assim é que a fé chega para mim e para você. A fé chega através da palavra do Senhor, e nós precisamos receber aquilo que a palavra do Senhor traz. Exemplo: Cristo morreu pelos nossos pecados, amém? Quem crê nisso? Irmãos, a morte do Senhor foi propiciatória para todos. O Senhor não morreu apenas, nós cremos assim, para uma classe especial de pessoas, porque Deus amou o mundo. O amor foi para o mundo, e a morte do Senhor foi propiciatória para toda a humanidade. Aqueles que acolhem esse fato trazido pela palavra como verdadeiro, e se submetem ao senhorio de Cristo, são salvos. E aqueles que não recebem isso, não, eu não quero essa encomenda não me atende, não são salvos. Assim é a fé. A gente precisa receber com um coração simples aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Então, a fé é um dom de Deus. A fé chega até nós através de um veículo. Esse veículo é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem o poder de gerar fé em nós. Estamos acompanhando um caso em Recife, de uma pessoa que está com uma forte ansiedade, uma situação muito
não é depressão, mas é uma ansiedade. Interessante que a pessoa que está acompanhando é uma mulher, e o marido que acompanha ela, diz assim, às vezes não adianta conversar. A gente conversa, ora, impõe as mãos, já orei, impus as mãos, botei óleo, mas tem dia que ela está tão debilitada, que ela não consegue, é uma discípula, tá? Não consegue reagir. Aí Deus me deu uma estratégia, eu estou lendo a palavra. Ela senta e eu começo a ler Salmos, verdades do Senhor. Começo a ler um salmo, 2, 3, 10, 15 minutos apenas lendo, sem nenhum comentário, só lendo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Um conselho, uma opinião pessoal. Ouvir depois de 15 minutos ela faz, como eu estou melhor, e vai tocar a vida. Aconteceu isso 4, 5 vezes. Ele mudou de estratégia. Irmãos, e a fé vai nos abraçando, assim é a fé. Irmãos, o que não é fé, queridos? O que não é fé é aquilo que vem na minha cabeça, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. A fé não é otimismo, ninguém está falando de otimismo, ninguém está falando de positivismo, irmãos. Isso é carne. O otimista e aquele cara que é positivo, ele não vê as coisas com objetividade. Ele vive do mundo da lua. A fé não é assim. Tem um diagnóstico de câncer. A pessoa que é otimista, não, está errado esse diagnóstico, isso não é verdade. Isso não é fé. A fé, ela se depara com um fato, mas ela agrega o poder de Deus acima do fato. É verdade, há um diagnóstico, mas Deus vai mudar esse diagnóstico. Aleluia, isso é fé. Tem uma frase que a gente fala em Recife: não digo a Deus que eu tenho um grande problema, eu digo ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Isso é a fé, que absorve aquilo que é concreto, mas agrega o poder do Senhor diante daquela situação. Isso é que é fé. Amém? O que é o oposto da fé? O oposto da fé é incredulidade. Irmãos, e Deus, Ele se ira quando Ele vê um coração incrédulo. Deus faz, como é que é? Eu falei que vai acontecer, e você está indagando se eu tenho poder para fazer. Como? Aconteceu isso lá com Moisés na terra prometida. Todos nós sabemos dessa história. O Senhor tinha prometido, Moisés mandou 12 espias para aquela terra, não foi? Foi assim? Eles olharam ali, vieram, aí 10 disseram, a terra é boa, é verdade, Deus disse que ia dar, mas não dá para a gente não, minha gente, não dá não, olha, tem gente muito grande, verdade, gigante. Mas 2 homens, Josué e Calebe, chegaram e disseram, a terra é boa. Colocaram a verdade dos fatos, não foram otimistas, disseram, é verdade, nós vimos cada gigante lá do tamanho, é verdade sim, mas nós vamos comer eles como pão, porque o Senhor falou que ia dar, o Senhor falou, eles podem ter o tamanho que for, mas nós iremos comê-los como pão. Irmãos, que coração! Infelizmente o povo preferiu ouvir os 10, Deus se irou, a palavra fala que Deus ia destruir o povo. Moisés interviu e disse, não faça isso, Deus não faça, o que as pessoas vão falar, tirou da escravidão para morrer no deserto, não faça, irmãos, e o coração de Deus se quebrantou diante do pedido de Moisés, e ele disse, tá bom, destruir eu não vou não, mas desses todos que estão aí, apenas dois, acima de 20 anos, isso? Vão conseguir
entrar na terra prometida. E aquele povo rodou no deserto, rodou, até aquela geração incrédula cair. 40 anos rodando, irmãos. Deus é paciente. Deus, ele não tem pressa, mas ele aguarda chegar uma geração que diz: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio em tudo que tu fala, Senhor. A tua palavra diz que eu creio. Essa é a geração que Deus quer levantar nesses dias. Amém? Aleluia, quem crê? Aleluia. Nós cremos na tua palavra. Tudo que tu falaste é verdade, Senhor. Tu não erras. Aleluia. Podemos ir mais um pouquinho? Juntos? Estamos juntos? Aguentam ainda? Aleluia. Tem um querido irmão, muitos conhecem, tá? Ele mora na Argentina, Jorge Mitian. Ele cuida de um grupo lá em Recife. Ele é apóstolo sobre um grupo lá em Recife. E nós temos muito contato. Sempre que ele vai lá, e ele fala isso que eu vou ministrar agora. Eu aprendi com o Jorge, tá? E eu queria compartilhar contigo. Ele fala que a fé olha para 3 direções. A fé, ela olha para 3 direções. A fé, ela olha para o passado. A fé, ela olha para o presente. A fé, ela olha para o futuro. Então existem coisas na palavra do Senhor que Deus fala de verdades que aconteceram no passado, verdades que acontecem hoje e verdades que acontecerão no futuro. Vamos abrir a palavra, vamos ser lavados pela palavra, amém? Alguns exemplos, tá? Gênesis 1:1, um texto muito conhecido. No princípio criou Deus o céu e a terra. Irmãos, criou ou não criou, irmãos? Criou ou não criou? Simples. No princípio a palavra fala que Deus criou o céu e a terra. Não foi absolutamente nada que se tem por aí, foi Deus que criou, utilizando a ferramenta que Ele quiser utilizar, mas tudo é a criação de Deus. O universo, o céu, a terra, tem a assinatura, tem a impressão digital do nosso Deus. Hebreus 11:3 fala: pela fé, não é pela razão, é pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. Então, diante de uma palavra dessa, o que Deus requer de mim e de você é dizer: eu creio que foi Deus que criou o céu e a terra. Outro texto, João 1:1. Alguns exemplos, tá? São alguns exemplos de verdades que Deus fala do passado. João 1:1 e o versículo 14 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Irmãos, cremos ou não cremos que Jesus estava no começo de tudo junto com o Pai? Cremos ou não cremos que Jesus é o Deus que se fez carne? Muitas pessoas hoje em dia até aceitam a existência de um Deus, principalmente fora do país. A gente vê muito isso, na Europa, até aceitam. Quando chega em Jesus, opa, até aqui eu vou. Não, Jesus, ele é um profeta, ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa notável, admirável, mas Deus, não. E a palavra fala que Jesus é Deus. O verbo eterno que estava com Deus se fez carne humana, habitou entre nós para nos salvar. Irmãos, diante dessa verdade, o que cabe a mim dizer? Eu creio, Senhor, que Tu és o verbo eterno. Aleluia. 1 Pedro 2, 22 a 24. Diz assim,
falando sobre Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando era ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Irmãos, Jesus, ele nunca cometeu pecado, nunca passou um pensamento na cabeça de Jesus que fosse contra a vontade de Deus. Jesus nunca teve uma motivação impura. Tudo que ele fazia, a motivação era agradar a Deus. Posso imaginar ali naquele dia em que ele morreu, e a palavra fala que o salário do pecado é a morte, consegue se manter morto quando há pecado, e a palavra não fala isso, tá? Sou eu imaginando, e eu posso imaginar Jesus sendo escaneado pelo inferno. Chega Jesus, naqueles 3 dias ali, e começa um escane. Nenhum pecado, não é possível. Nenhum pecado, não é possível. Não, de novo, repete. Nenhum pecado. Aleluia, nenhum pecado. E ele pôde tomar do inferno o poder da morte. Arrancou do inimigo, porque só há morte quando há pecado. Arrancou, e ele é a primícia dos que vivem. Aleluia. Por causa dele nós podemos dizer que nós teremos vida eterna, ressuscitaremos, porque ele foi o primeiro que arrancou o poder da morte que tinha sido dado por Adão, e Jesus restitui esse poder a Deus. Aleluia. Por isso, quando alguém morre, alguém parte, é promovido, a gente brinca, né? Foi promovido, amém, glória a Deus, sentimos, choramos, mas isso não é algo que rouba a nossa paz. Olha, enterro de crente, como se fala, é uma coisa louca, porque você vê os irmãos adorando, louvando, o povo fica assim, ó, como é que pode? Tem um irmão, um pastor, faleceu, ele era da Argentina, tá? E ele estava com câncer, foi diagnosticado com câncer e deram a ele 3 meses de vida. A igreja orou para que Deus revertesse o quadro, mas Deus não reverteu. 3 meses. E um dos pastores foi visitar a casa dele, com outro pastor, depois que saiu todo o diagnóstico, tudo. Quando ele abriu a porta, ele fez: fulaninho, tudo bem? O irmão que estava doente, tudo bem. Você sabe que saiu o resultado da minha biópsia? Aí o pastor: sei. Você sabe que o tumor é maligno? Aí ele: sei. Você sabe que já está em metástase pelo corpo todo? Aí o rapaz disse: sei. Você sabe que o médico me deu 3 meses de vida? Aí ele: sei. Aí ele pegou no ombro desse irmão e disse: fulaninho, eu vou ver os olhos do meu Senhor. Ficou assim: eu vou ver os olhos do meu Senhor, já estou pronto, já está tudo arrumado aqui, tudo, a hora que ele me chamar, eu vou ver os olhos do meu Senhor. Aquele irmão foi consolar e saiu. 1 mês e meio depois dessa visita, a pessoa faleceu, e ele contou esse testemunho no enterro dele. Aleluia. Imagina como foi esse enterro, irmãos. Foi uma festa diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos crer em tudo que a palavra do Senhor Jesus não cometeu pecado, e por isso eu posso ter tranquilidade que a morte é apenas uma passagem. Aleluia, para aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém. Outro texto aqui só para, aleluia, Colossenses 1, 13 e 14, Colossenses 1, 13 e 14, fala:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, Ele já nos libertou. O texto fala no passado. Ele já não é que Ele irá me libertar, eu fui liberto. Deus abre a gaiola. Uma vez eu tive uma visão de uma pessoa que Deus abriu uma gaiola e um passarinho estava dentro com a gaiola aberta. Já estava livre, a pessoa se sentindo presa, e a palavra do Senhor foi: voa que tu está livre, o Senhor já nos libertou. Eu tomo posse dessa verdade, amém? Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Irmãos, a palavra fala que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Deixa eu dizer um negócio para você: você é uma nova criatura. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha colocado os pés pelas mãos, mas se tu recorre, se tu vai para a luz, se tu confessa, queridos, isso não mudou a tua natureza. Tu és uma nova criatura em Cristo. Isso precisa encher o meu coração no dia a dia. Quando eu sou tentado num banco, na rua, no carro, isso precisa guardar a minha vida. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Fizemos uma nova criatura. O irmão Tober esteve aqui com vocês em Porto Alegre, isso? Tober da Dinamarca, isso. Ele estava ministrando em Campina Grande, lá, e eu fui para o encontro lá, e ele, não sei se ele contou aqui, ele conta uma história muito interessante. Uma pessoa conhecida dele, tinha um amigo de infância, eram amigos, criança os dois. Em determinado momento na Dinamarca se separaram. Um se mudou, o outro se mudou. Depois, esse homem já formado, um homem já adulto, com 30 anos, ele se lembrou do seu amigo de infância. Ele era ímpio, tá? E ele disse: eu queria tanto encontrar aquele amigo, queria tanto encontrar ele, tanto, tá bom. Aí o que é que ele fez? Aí ele procurou uma cartomante, ele era ímpio, chegou na cartomante e disse: olha, eu queria encontrar um amigo de infância, eu não sei onde é que ele mora, o nome dele é fulaninho de tal, você pode me ajudar? Aí a cartomante começou a jogar carta lá, aí disse: olha, preste atenção, vai ser impossível você encontrar essa pessoa, porque esse seu amigo, ele morreu, as cartas mostram que ele morreu. Inclusive disse a data, ele morreu em janeiro morreu em janeiro de 2015, a gente não pode mais encontrar. Aí ele pagou a cartomante e saiu. 6 meses depois dessa visita na cartomante, ele está andando no centro da Dinamarca, e ele olha para uma pessoa e faz: rapaz, a fisionomia dele parece com o meu amigo. Aí abordou, o europeu é todo preocupado, né? Mas ele tomou coragem, abordou e disse: fulaninho? Aí ele: sim, tudo bem, tu não está lembrado de mim não? Eu sou fulaninho. E se abraçaram ali, se encontraram, era o amigo dele de infância, que não tinha morrido. Bom, aí ele ficou indignado com a cartomante. Ele disse para a pessoa: veja, há 6 meses eu fui numa cartomante, ela lançou carta e disse que você tinha morrido. Ela disse inclusive que você morreu em janeiro de 2016. Aquilo é uma mentirosa. Como é que pode me enganar desse jeito? Aí o rapaz disse: veja, eu estou vivo aqui, tá? Você está me vendo, né? Agora, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu agora sou cristão, e esse janeiro de 2016 foi o mês que eu me batizei. Aleluia. Para as trevas ele tinha morrido.
é uma nova criatura. As trevas não achavam mais aquele cara, porque aquele que está em Cristo é uma nova. Irmão, querido, você é uma nova criatura, quer você sinta, quer você não sinta. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, para as verdades do passado, o que é que Deus requer de nós? Que nós dissemos o quê? Eu creio. Diga para quem está ao teu lado: eu creio, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. A fé olha para o presente, a fé olha para o passado, a fé olha para o presente. Alguns textos só para Mateus 28, 18 a 20, nossa catequese, né? Aí fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, Jesus está conosco todos os dias. Todos. Gilberto me ajuda se eu estiver errado. Todos em grego, em hebraico, em aramaico, deve ser todos. Todos. Quando tu sente, quando tu não sente, quando o Lula perde, quando o Lula ganha, quando o Bolsonaro ganha, independente de qualquer, todos os dias o Senhor está conosco. Todos, querida irmã amada do Senhor, na menopausa o Senhor está com você. Querida irmã mais nova, na TPM, o Senhor está com você. Meu querido irmão, quando vai chegando no finalzinho do mês ali, que tu vê o quanto tem, quanto falta o mês, e o Senhor está contigo todos os dias. Por isso, eu preciso ter uma vida santa. Por isso eu não posso pecar, porque Ele está comigo aqui. E quando eu estou no meu quarto, quando eu estou na internet, quando eu estou navegando, naquele momento que você olha assim e faz ninguém, aí você olha para dentro e faz opa, aí o Senhor faz presente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. 1 Coríntios 10, 13 fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos, não existe tentação que eu não possa suportar. Não existe. Nós temos a igreja, nós temos recursos do Senhor. Tenho aprendido que o inimigo, ele age assim. Vamos ver se eu consigo fazer uma sonoplastia aqui, tá? Assim é a ação do inimigo, irmãos. Tem hora que parece que vem. É nessa hora que tu precisa recorrer à igreja, tu precisa clamar ao Senhor, pedir ajuda, resistir. O Senhor vai dar o livramento. Eu já tive situação de, sem querer, ligar para o John, que é o meu discipulador, em Recife, meio assim, angustiado, querendo, aí fui mexendo, fui no celular, daqui a pouco, John, Paulinho, tu ligou para mim? Quando eu olhei, uma ligação para o John. Ai, Jesus. Bati sem querer, malhando. E foi uma rema do Senhor. Ajudou, fechou, interrompeu um ciclo. Irmãos, não há tentação que a gente não possa suportar. A palavra do Senhor fala isso, aleluia. Bendito seja o Senhor. Tiago 4, 7 a 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Irmãos, se eu resistir, a palavra fala que o diabo vai fugir. Fugir. Diante dessas verdades, o que é que cabe a mim?
Não sei, vamos ver aqui a hermenêutica, a exegese desse fugir, irmãos, eu digo, eu creio, Senhor, tua palavra fala que ele vai fugir, e você vai fugir no nome do Senhor Jesus. Arruma tuas coisas e, como a gente fala no Nordeste, pega o beco. Tem aqui a expressão não? Pega o beco? Beco é um caminho assim, ó. Arruma tuas coisas e pega o beco. Vai-te embora. Aleluia. 1 João 1,9, tantas verdades. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Todo pecado que há arrependimento, que é confessado a Deus e é confessado às autoridades sobre nossa vida, todo pecado é purificado, todo, independente de qual seja. Quando tu tem coragem de se rasgar diante do Senhor, de buscar ao Senhor, de abrir o teu coração, de escancarar a tua vida diante dos irmãos que cobrem, irmãos, a palavra do Senhor fala, Ele é perdoado. Aleluia, aleluia, já cantava ali, pois não há pecado ou culpa maior que o teu amor, não há nada, isso é de quem é antigão, né? Que não possa perdoar, não há nada que façamos que não possa perdoar. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Para terminar, a fé olha para o passado, a fé olha para o presente, e a fé olha para o futuro. Amém? Como será o nosso futuro? Que é que a palavra já está escrita, irmãos, já está determinado. Aleluia. Provérbios 4,18 fala: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na presença de Deus. Assim é o caminho do justo. Pode ser que na tua vida ainda é 00:15, fica tranquilo, daqui a pouco vai ser 00:30, daqui a pouco vai ser 1 da manhã, aleluia, daqui a pouco vai ser 1:30, daqui a pouco vai ser meio-dia. Assim é a nossa vereda, a vereda do justo, aquele que foi justificado, é como a luz da aurora. Ninguém consegue segurar o amanhecer. Alguém consegue segurar o amanhecer? Quando o amanhecer chega, quando o sol sai, meu irmão, ninguém consegue, a luz vem, brilha. Assim é a minha vida, a tua vida, é assim que o Senhor determinou. Eu creio nisso. Aleluia. Talvez você diga, ainda é 12:15, 00:15, mas o importante é o relógio estar andando, está progredindo, no ritmo do Senhor, está progredindo, e vai ser dia perfeito. Filipenses 1:6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio ou não creio, irmãos? Eu creio. Eu acho que isso foi escrito por um homem, ou foi o Espírito Santo? Eu creio que ele começou uma obra, e ele vai terminar. Ele começou, ele vai concluir. Deus não deixa nada pela metade. Ele começou uma obra e ele vai terminar. Irmãos, muitas verdades dessa já foram mais vivas no passado. É verdade ou não é? E parece que a gente vai se acostumando, vai ficando, vai decorando, vai ficando uma coisa na mente, técnica. Nessa manhã o Senhor quer lavar a tua vida pela palavra, lavar de toda a poeira do mundo, de todo conceito errado. A palavra do Senhor é a água que purifica, que lava, tira tudo isso que é da terra, tudo que é do homem, tudo que é da mente, e somos lavados pela palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:13 a partir até o 18 fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós os vivos, Paulo achava que ia ficar vivo aqui ainda, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra da sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Irmãos, a trombeta vai soar, aleluia, a trombeta vai soar e seremos livres de toda essa angústia, de todo esse aperreio, de toda enfermidade, irmãos, toda luta. O Senhor vai tocar a trombeta, estaremos com o Senhor para sempre. Você crê nisso? Então diga: eu creio. Aleluia, nós cremos, Senhor, na tua palavra. Queridos, isso é fé, irmãos. Sermos lavados pelas coisas simples da palavra. A palavra não pode ser um livro didático para nós. Habite a palavra no vosso coração. Me acordo de manhã já declarando as verdades do Senhor. O Espírito Santo e a palavra do Senhor enchendo a minha vida, no café da manhã, no almoço. Habite ricamente no nosso coração a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Como vai a tua fé? O Senhor quer reparar as deficiências da nossa fé. Você encontra uma irmã que tem um marido ímpio, não é do Senhor ainda, e pergunta: e o seu marido? Ela faz: ainda não se converteu. Ainda? Sim, ainda, porque ele vai se converter. Eu oro todos os dias por ele. Irmãos, isso impacta, irmãos. Eu oro todos os dias por ele. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Para terminar, estou vendo que vai ter ceia ali. Como podemos saber o estado da nossa fé? Duas coisas nos ajudam, tá? Primeiro, pelas decisões que nós tomamos. Tiago 2,26 fala: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. A fé exige uma decisão, requer de nós uma atitude compatível com aquilo que a gente está falando. Isso é a fé. Chegou uma vez, você conversa com uma pessoa, e pessoa recém-convertida, tinha duas mulheres, tinha a mulher dele, mais uma outra. Aí você ministra a palavra: ó, tu não pode, tu precisa resolver a tua vida, tu tem que, sei que lá, e chora, tá gravando, é? Misericórdia, essas gravações são, agora que eu descobri. Aí você chora, o rapaz chora, é verdade, eu preciso decidir, eu preciso romper. Uma semana depois, e aí? Eu estou com as duas ainda. Não pode. Vamos de novo, ministra, depois chora, é verdade, eu preciso, e aí? Irmãos, isso não é fé. Isso é outra coisa. A fé traz uma prática. Uma prática. Se eu tenho fé, eu preciso tomar uma decisão prática. A fé impede eu falar de outra pessoa, mal de outra pessoa. Que Salmo fala que Deus, ele abomina 6 coisas e detesta a 7ª. Salmo, e a 7ª é aquele que lança semente de intriga entre irmãos. Então, eu não posso, a fé precisa me levar para atitudes práticas. Então, eu sei como está o estado da fé quando a gente vê atitudes práticas. Marta, esposa do John Gott, Marta Gottfriedson, ela sempre fala isso: Paulo, a gente coloca a pessoa em confronto com a palavra, não é com a tua opinião, é a palavra do Senhor e a pessoa vai confrontar. Então, se houve algum equívoco, precisa ajeitar. Isso é a fé. E uma segunda coisa que ajuda a nossa fé é aquilo que sai da nossa boca.
Mateus 12, 34, fala: raça de víboras, falando ali para os fariseus: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Irmãos, a boca fala do que está cheio. A nossa boca denuncia se nós temos fé ou não. Quais momentos, Paulo? Aqui no encontro? Não é aqui no encontro. Aqui no encontro é: oh querido, oh amado, glória a Deus. Não, não é aqui. É no meu dia a dia. É na minha casa. É como eu falo com a minha esposa. É com os meus filhos. É quando o cara dá um tranque em mim. É quando o cara que votou no outro candidato pega e fala: eu não disse que meu candidato ia ganhar. E você: eu vou dar nele, eu vou dar nele, eu vou dar nele, eu vou dar. Nem que eu dei e saia correndo e vou pedir perdão depois, mas eu vou dar. Aí o Senhor acalma e você faz: acalma. Irmãos, espírito de fé. Você diz: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu te amo, Senhor. Eu fui chamado para viver um propósito eterno. Eu não estou entendendo nada, mas eu creio que todas as coisas cooperam. Isso é fé. Aleluia. Fé. Aleluia. Como está o estado da tua fé? Queria que da tua casa tu colocasse tua vida dentro do Senhor. Senhor, isso não é apenas numa reunião, irmãos. É no teu dia a dia. Senhor, faz um check-up na minha fé, Senhor. Ajusta as deficiências da minha fé. Eu quero ser um homem ou uma mulher que tem fé plena em Ti, Senhor, em qualquer momento. Tua palavra fala, eu creio na Tua palavra, creio. Isso vai, cada decisão que eu vou tomando, vai avolumando a presença da fé no meu coração. Vai chegar um determinado momento, irmãos, aleluia, que nós iremos destilar fé para outras pessoas. Uma pessoa que destila fé contagia. Você chega perto da pessoa assim, não sei o que lá, e a pessoa vai lá e dá uma palavra do Senhor, contagia o teu coração. Podemos orar? Aleluia. Coloca a tua vida dentro do Senhor, amém? Isso muito individual. Eu sei se os irmãos quiserem, mas eu sinto de não chamar ninguém aqui, amém? Onde tu está, deixa o Espírito Santo continuar a falar o teu coração. Por favor, Espírito Santo, com a tua doçura, a doçura que é inerente a ti, Senhor, com o teu poder, mas com a doçura da tua voz. Vai falando onde é que nós precisamos melhorar, Senhor. Em que área da nossa vida nós temos sido incrédulos? Senhor, palavras que Tu já nos desse quando nós éramos mais novos, Senhor. Às vezes quando éramos crianças, palavras, projetos, sonhos, e com o passar do tempo a gente foi deixando de lado, achando que não era a Tua vontade, fomos sendo negligentes. Senhor, reaviva, Senhor. Lembra, traz de volta essas palavras. Traz de volta, Senhor. Pai, pessoas com quais nós oramos há tantos anos e não se convertem. Parentes nossos, Senhor. Senhor, e Tu sabes que nós desistimos, Senhor. Nós não temos coragem de falar, mas lá no íntimo nós desistimos, Senhor. Senhor, reaviva, Senhor, o fogo de continuar intercedendo, Senhor, em nome de Jesus, por os nossos parentes, nossos pais, nossos filhos que estão afastados, Senhor, netos que estão afastados, que já oramos tanto, e
ficamos desanimados, nessa manhã, Senhor, reanima a nossa fé, Senhor. Não iremos parar de orar, só pararemos de orar quando Tu mandares, Senhor. No nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, restaura a nossa fé, uma fé simples, Senhor, simples, da Tua palavra, Senhor, uma fé que salta da palavra para o nosso coração, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus.